Na nossa mente, no nosso coração, você que está ouvindo, sobre como adorar a Deus. Como posso adorar a Deus? Será que eu sou merecedor de adorar a Deus? Às vezes você não frequenta uma igreja, não é membro de uma igreja. Existem alguns questionamentos e eu gostaria de compartilhar com você hoje essa palavra. No início de tudo, lá quando estava Adão e Eva no paraíso, no jardim, na habitação do próprio Deus, que Deus fez para ele, e ali Deus habitava com eles, vinha visitar o ser humano, o homem que tinha criado. Naquela época a adoração era o tempo inteiro, porque quando falamos de adoração, nós falamos de culto, e quando nós falamos de culto, falamos sobre a presença de Deus. No Éden, Deus estava presente o tempo inteiro, todo instante. Então o culto era contínuo, onde a pessoa ia, onde ele se virava, ali estava a presença de Deus enchendo aquele lugar. Então a adoração era contínua, o que os nossos primeiros pais viveram. Depois da queda, do pecado, começou um processo de restauração à adoração através de sacrifícios. Através de sacrifícios e dos templos. Começou a associar a adoração aos templos. As pessoas passaram a adorar a Deus nos templos. Veio o tabernáculo, quando Deus deu a Moisés, depois do tabernáculo vieram os templos. E as pessoas começaram a adorar a Deus nos templos. Até que chega esse momento de Jesus com a mulher samaritana. Aqui, Jesus ele faz uma revelação. Jesus tinha chegado para inaugurar um novo tempo de adoração. E ele revela para uma mulher que não era a mulher mais santa daquela época. A mulher samaritana, ela tinha uma vida toda errada. E foi para ela que Jesus revelou o maior segredo da adoração, para atrair o coração daquela mulher ao Senhor. Você vê na história que quando ele começa a falar, ela começa a indagar onde se precisava adorar, que os pais diziam que era um lugar, os judeus diziam que era em Jerusalém, ou seja, a ideia de adoração ao lugar, ao templo, estava associado ainda. E Jesus chega para ela dizendo: a hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele conclui dizendo que são esses que o Pai procura para seus adoradores, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como é que nós podemos adorar a Deus? Manifestando aquilo que está no íntimo do nosso ser, em espírito, expressando para Deus a nossa vida completamente, devolvendo a nossa vida para Ele, porque foi Ele quem nos fez e Ele nos criou. Não está em questão os méritos. Você pode ainda não conhecer o Senhor Jesus, mas a partir do momento que você direcionar o seu coração a conhecer Jesus, aquela mulher, o primeiro contato dela com Jesus foi cheio de questionamentos e traumas e feridas. Mas quando ela saiu dali, ela saiu entendendo que ela precisava adorar a Deus em espírito, independente do lugar onde ela estava. E quando ela saiu dali, ela saiu com uma visão totalmente diferente. Ela saiu dali convidando as pessoas para conhecerem o Senhor. Todas as vezes que nós conhecemos o Senhor, nós somos impactados e nossa vida é transformada. E em consequência, nós aprendemos que o que Ele quer de nós, mais importante que o Senhor quer de nós, é que o adoremos em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Onde você estiver agora, na casa, no lugar onde você estiver, adore o Senhor. Comece a adorar Ele. Está com problemas, a situação está difícil, comece a adorar o Senhor. Eu quero convidar você no lugar onde você está para orar comigo nessa hora. Adoração não está associada a lugar e a templos. Nós precisamos ir à igreja, nós precisamos ir ao templo porque nós somos corpo, precisamos dessa comunhão do corpo. Mas para adorar o Senhor, nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Então, onde você está, feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Jesus, diante da Tua presença aqui estamos. Reconhecemos que não somos nada sem o Senhor. Que de Ti vem a fonte de vida, é do Senhor que brota toda a vida. E precisamos dessa vida fluindo em nosso interior. Meu Deus, eu peço que o Senhor entre em cada casa, em cada lar.
venha sobre cada pessoa nessa hora que está nos ouvindo. Que o Senhor venha com teu poder e essa pessoa possa ser impactada por causa da tua presença. E possa te adorar em espírito e em verdade. E possa descobrir o prazer que é a tua presença, através de uma adoração íntima, de uma adoração sincera, verdadeira, se empenhar nisso. Venha ajudando, Senhor, que cada pessoa que está nos ouvindo, à medida que se empenhar em te adorar, elas possam ver os problemas dela sendo sanados, Deus. Aquela mulher, ela esqueceu os problemas dela com a sociedade, mas a partir do momento que ela te conheceu e aprendeu a te adorar, a vida dela foi mudada. Nos ensina a te adorar, Senhor, nessa tarde. Ensina a cada pessoa que está nos ouvindo a te adorar e a ter os seus problemas totalmente, Senhor, crendo que os problemas podem estar nas tuas mãos e o Senhor pode